Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo de número 2. Capítulo 2, e o versículo de número 28. Para a glória de Deus. Joel, capítulo 2, verso 28. Louvado seja Deus. Os irmãos encontraram, digam amém. Joel, capítulo 2. Fica perto de Paulo. Daniel. Fica perto de Oséias. Oséias e Joel. Joel quando, né? 2? Capítulo 2, verso 28. Capítulo 2 de Joel, 28. e o verso de número 28. Para a glória de Temos Deus. profeta menor, né? Amém. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se assenta os irmãos. Amados irmãos, os dias de Joel foram dias de extrema dificuldade que a nação de Israel enfrentou, vítima ou sendo a nação vítima de uma grande escassez, em um tempo conhecido como a terrível carestia causada por uma sequidão. Esta sequidão veio por intermédio de 4 séries de gafanhotos, ou 4 pragas de gafanhotos. E essa verdade está a partir do capítulo 1, verso 4, quando Joel diz: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Ou seja, vinha uma praga, consumia ali a colheita, o que restava daquela praga vinha uma segunda praga e consumia, o que restava ali daquela segunda praga vinha uma terceira praga e consumia, até vir uma 4ª praga e devorar absolutamente tudo que ali havia restado. Ou seja, a economia de Israel, que se baseava exatamente na pecuária e na agricultura, agora fora afetada. Ou seja, o poder socioeconômico de Israel foi afetado. E afetando o poder socioeconômico, também havia afetado o religioso. E por quê? Porque o sacerdócio mosaico de Israel, ou seja, os levitas ali, eles dependiam de algumas ofertas de manjares que provinham dos campos. Podemos aqui trazer, por exemplo, algumas ofertas de manjar dependia do trigo, e em especial
os pães da proposição, que era uma espécie de um ritual santo, aonde no dia de sábado, o sacerdote, ele entrava dentro do templo e ali numa mesa, eles participavam dos pães da proposição. Só que agora não havia mais trigo para a fabricação dos pães da proposição. Algumas ofertas também provinham das uvas, só que a videira também havia sido afetada. E por que não fazer menção aqui do azeite? O azeite, através de seu óleo, era que mantinha o candelabro aceso. Ora, se não tinha azeite, como que o candelabro iria permanecer aceso? Também os sacerdotes, a consagração de sacerdotes também era feita por intermédio do azeite, mas a oliveira, ela havia sido afetada, e a oliveira sendo afetada, não havia também azeite para a consagração do sacerdote. Ou seja, Israel afetado, tanto no socioeconômico, contribuindo também para o religioso. E é bom fazermos menção disto aqui, porque os levitas, que era uma tribo que não tinha terra para plantar, porque de todas as tribos, Deus ele ordenou que os levitas, eles não teriam herança, ou seja, os levitas eles dependiam dos dízimos, que era a 10ª parte de cada colheita. Como a colheita foi afetada, não havia então dízimos para o sacerdote. Então, irmão, a nação aqui começou a chorar, a nação aqui começou a gemer. Deus então vai ordenar que o povo agora começasse a se humilhar perante ele. E se você, aleluia, acompanhar comigo o texto sagrado, aleluia, leia aí, capítulo 1, a partir, aleluia, do verso de número 6, que diz assim: porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho, fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca, vide, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, o seu sarmento se embranqueceu, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Verso de número 9, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Então, irmãos, havia aqui, aleluia, algo que fez os sacerdotes agora estarem entristecidos, justamente por isto que eu falei aos irmãos aqui. Ora, atingindo a lavoura, também estava atingindo Israel no sentido religioso. O verso 11, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Observe, aleluia, que a partir do versículo 11 aqui, está falando, aleluia, da população de Israel, que dependia justamente, na maior
base de sua economia na agricultura e na pecuária. Verso 12: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Então, irmão, Deus agora vai ordenar, aleluia, através do profeta Joel, aleluia, a trazer o povo adiante das circunstâncias que haviam atingido Israel, a se humilhar perante ele, porque neste tempo aqui, no tempo de Joel, a nação havia se tornado próspera e ao mesmo tempo complacente, ou seja, por considerarem a presença de Deus como certa, eles começaram a praticar o pecado do egoísmo e da idolatria. Aí a partir do versículo de número 13, aleluia, Deus começa a chamar o povo. É o que o texto diz: cingivos, lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Verso 14, Deus ordenando ao povo: santificai o jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, e clamai ao Senhor. Neste ponto aqui, irmãos, da mensagem, Deus ministra algo agora em meu coração. Nós estamos vivendo dias semelhantes ou piores do que os dias de Joel. Não estou falando aqui em um sentido físico, mas em um sentido espiritual. Aleluia! Porque na medida em que o tempo passa, irmão, se cumprem as palavras de Jesus Cristo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aleluia! E para o nosso amor a Deus não se esfriar, aleluia, Deus nessa noite, pela tua palavra, está nos ordenando a clamarmos um pouco mais, a orarmos um pouco mais, a nos lamentarmos um pouco mais diante dele, porque os dias são maus, penosos e trabalhosos, e a tendência, irmãos, não é melhorar, a tendência é piorar. Vai chegar dias, e estes dias, na medida que o tempo passa, se aproxima, em que virá, irmãos, um regime aí fechado, o qual só vai poder comprar ou vender aquele que verdadeiramente se entregar a este sistema. E nós temos que estarmos desde já preparados agora para estes dias que virão, para que naqueles dias não venhamos pegos desapercebidos, porque a palavra de Deus para nós é uma alerta, e Deus está nos ordenando nessa noite a clamarmos mais, a buscarmos mais, a orarmos mais, para que venhamos suportar os dias maus que ainda hão de vir. Verso 15 diz: aquele dia, só para confirmar as minhas palavras, aleluia, o verso 15 diz: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma
assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como o gênio gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Observamos aqui, amados irmãos, o caos que se encontrava Israel naquele momento. Aleluia! Um caos, aleluia, materialmente falando, um caos fisicamente falando, mas nós estamos vivendo, irmãos, um caos espiritual nestes últimos dias. Nós estamos vivendo um caos espiritual nestes últimos dias, e Deus nessa noite está nos chamando a nos prostrarmos um pouco mais diante dele. Aleluia! E Deus também está nos dando uma ordem nessa noite, dentro do capítulo 2 agora de Joel, e o verso 1 que diz: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do juízo, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Olha só o que diz o verso 2: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessa, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Este dia de trevas, irmãos, está se aproximando dia após dia. Nós podemos aqui, biblicamente, aleluia, considerar que esses dias de trevas que está se aproximando, nós já vivemos trevas neste mundo, mas haverá um dia em que essas trevas aqui se multiplicarão, dentro daquilo que a Bíblia chama de grande tribulação. E nós, como servos do Senhor, biblicamente, temos que estarmos preparados para este dia. Amados irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor. Olha o que diz aqui, para correr um pouco a mensagem, no verso 2, no verso 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aí no verso 15 ele diz: tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Aí no verso 16, irmão, é ele que está dando esta ordem para nós: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Louvado seja Deus! Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus?
Algo me chama a atenção nesse texto, irmão. Quando Deus, Ele manda que venhamos rasgar, não as nossas vestes, mas o nosso coração. Rasgar as vestes, aleluia, em Israel, nos tempos bíblicos, era um sinal de humilhação. Rasgar as vestes, colocar terra sobre a cabeça. Mas tudo isso era algo, aleluia, visível ao olhar humano. Era algo visível ao olhar dos homens. Se você rasgar suas vestes aqui em sinal de humilhação, eu posso ver você rasgando. Se você colocar terra sobre a sua cabeça aqui, eu posso ver você colocando essa terra sobre a sua cabeça. Mas quando Deus diz, rasgai o vosso coração, Ele está falando do interior. Porque o exterior, aleluia, o homem ele pode enxergar, mas o interior é só Deus que conhece e sabe o que se passa dentro de nós. É por isso que ele diz, rasgai, aleluia, o vosso coração e não as vossas vestes. É Deus dizendo sobre uma transformação que primeiro vem de dentro para fora. Aí então, Deus vai fazer, irmão, uma promessa de fartura. Esta promessa de fartura foi uma primeira promessa. E essa promessa de fartura foi justamente para aqueles dias ali, os dias de Joel. Observe o verso 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao próprio entre as nações. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta à sua frente, para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais no campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua lança. Verso 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Vejamos, irmãos, que aqui está uma promessa, que foi uma promessa para aqueles dias. Os campos voltariam a produzir os seus frutos, a terra que estava assolada voltaria a se tornar verde. Por quê? Porque o capim voltaria para o sustentáculo, aleluia, do gado ali. Mas havia uma segunda promessa também, e esta segunda promessa não era para aquele tempo, não era para os dias de Joel, mas aquela promessa seria para um tempo mais lá na frente. Aleluia, era o tempo em que o Espírito Santo iria encher a terra. Ao Espírito Santo dos dias de Joel descia apenas para cumprir um propósito, só que
quando esse propósito era cumprido, o Espírito imediatamente ele retornava para o céu. Só que agora o Espírito Santo iria descer e iria agora encher toda a terra e iria permanecer nela. Quando a Bíblia diz, no capítulo 2, a partir do verso 28, que foi o texto que nós lemos aqui nessa noite, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Observe, irmão, sobre toda a carne. Por quê? Porque até então, somente 3 classes de pessoas tinham acesso direto ao Espírito Santo: os reis, os sacerdotes e os profetas. Só que agora o Espírito iria descer sobre toda a carne. Não haveria uma classe específica para receber o Espírito, mas todos os servos do Senhor, é o que a palavra diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões, e também sobre o servo e sobre a serva, naqueles dias eu derramarei do meu Espírito. Estes dias aqui, irmão, iria se cumprir a partir de Atos, capítulo de número 2. Mas olha o que nos diz o versículo de número 30: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Porque Joel fez menção agora do sangue. Ora, quando nós lemos, irmãos, Joel, nós entendemos em uma profundidade que Joel ali está falando, em especial o Espírito Santo, e é verdade. Só que quando Joel, ele faz menção deste sinal aqui, aleluia, que haveria no céu e na terra, e ele diz, primeiro, sangue, antes do fogo, porque o fogo aqui é o Espírito Santo, e sangue aqui. Joel aqui, ele estava profetizando que antes da manifestação do fogo, que viria através do Espírito Santo, primeiro haveria uma manifestação de sangue. Este sangue aqui era Jesus, que viria primeiro para derramar o teu sangue e para mostrar à igreja que o fogo que veio sobre nós teve um preço alto que foi pago. E não foi a preço de ouro, não foi a preço de prata, não foi a preço do dinheiro corruptível, mas foi a preço de sangue. Então Jesus pagou um alto preço na cruz, para que hoje você tivesse a companhia do Espírito Santo. Nós estamos aqui, irmãos, por causa do sangue. Nós estamos aqui, irmãos, por causa do fogo, por causa do sangue e por causa do fogo. E outra revelação que a Bíblia nos traz: por que fogo primeiro? Por que sangue primeiro? Aleluia! Porque para o fogo nos incendiar, primeiro o sangue tem que vir para nos limpar e nos purificar de todos os nossos pecados. Porque para isso o sangue veio. O sangue de Jesus, irmão, ainda está em ação sobre a face da terra. O sangue de Cristo ainda está sobre a ação sobre a face da terra. Isso é um mistério. Eu falo aqui na presença do Espírito. O sangue de Cristo derramado há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, ele ainda está na terra. O sangue de Cristo não se evaporou nunca. O sangue dele continua na terra como uma semente que ainda tem germinado sobre muitas vidas. Porque antes do soar da última trombeta, esse sangue ainda vai agir.
e vai trazer vidas que estão fora da presença de Deus, ainda para a sua presença. E eu quero profetizar nessa noite, que entre estes que Deus vai trazer, ainda para a tua presença, tem um familiar seu, tem um parente seu. O sangue dele tem poder, irmão. E é tempo de clamarmos por este sangue. O sangue dele nos dá livramento. O sangue dele nos protege. O sangue dele nos guarda. O sangue dele nos cobre. Clama pelo sangue nessa noite. Declara nessa noite para o inferno todo ouvir que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue dele primeiro teve que vir. Ele teve que primeiro pagar este alto preço. Ele bradou na cruz. E o seu último brado foi quando ele entregou ao Pai o seu Espírito. Mas antes de entregar ao Pai o seu Espírito, primeiro ele disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, irmão, vai surgir um cântico no céu. E o livro de Apocalipse nos mostra este cântico. Quando os anjos começaram a declarar: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ao Cordeiro, que com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas, nações, e nos fizestes reis e sacerdotes, e estes reinarão sobre toda a terra. Jesus bradou na cruz: está consumado. Aleluia, nos mostrando ali que ele estava nos comprando. Entregou o Espírito ao Pai, o corpo fica na cruz, o Espírito desce às partes baixas da terra. Lá vai se cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Ele vai ferir a cabeça de Satanás, vai tomar cativo o cativeiro. As almas que outrora estavam embaixo, no paraíso que ficava embaixo, é levada para cima. E hoje se encontra debaixo do altar de Deus. Cumprindo-se todas essas coisas, o corpo de Cristo que agora estava na sepultura, ao terceiro dia, o Espírito de Cristo volta para o corpo, ele ressuscita. Ao ressuscitar, Jesus ainda vai ficar 40 dias entre o povo, até se cumprir estes 40 dias, quando ele ascende aos céus, deixando a promessa para o povo: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Aí vai se passar 10 dias, e no dia de Pentecostes se cumpre a profecia de Joel. O Espírito desce e vai incendiar a igreja. Esses dias eu vi um pregador, irmãos, falando que o movimento na rua Azusa foi mais impactante do que o dia de Pentecostes. Heresia. O verdadeiro avivamento começou ali em Atos 2. E não existe outro avivamento. O Espírito descendo. E só vai subir quando a igreja subir. Então o Espírito ele tem agido desde aqueles dias até os nossos dias. Mas Jesus falou, irmãos, que vai haver a consumação do século, quando ele voltar. E quando ele voltar, este Espírito que está conosco vai subir conosco. Está aí a importância, irmão, de estarmos cheios.
E que não venhamos crer nestas fábulas contadas de que vai haver chance para quem ficar, não, de maneira alguma. E como estamos falando do Espírito Santo na parábola das 10 virgens, quando se cumpre o arrebatamento, em que as loucas perceberam que as prudentes não estavam mais ali, elas batem na porta, esperando receber uma chance, e a porta estava fechada, e Jesus fala para elas: em verdade, não vos conheço. Porque quando essa porta se fechar, irmãos, vai se fechar para sempre. E hoje, nestes dias de extrema dificuldade, de uma paz disfarçada, porque não existe paz no mundo. Essa paz só Jesus, somente Ele, através do teu Espírito, pode produzir dentro de nós, nestes dias maus em que nós estamos vivendo. E o Espírito Santo está nos convidando nessa noite, a cada dia nos enchermos mais dele. A igreja levanta, vou encerrar. Glória a Deus. Aqui eu encerro, irmãos. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Preste atenção nessa expressão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sol se converter em trevas aqui e lua em sangue aqui, irmão, se fala da grande tribulação. Isso aqui tudo está em conexão com aquilo que Jesus deixou escrito em Mateus, capítulo de número 24, se não me falha a memória. Aleluia. E depois da aflição ou da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, e então virá o Filho do Homem, com poder e grande glória. Tudo isso está em conexão com o verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só que para os servos e para as servas, naqueles dias o Senhor tem uma palavra, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Saia com esta confiança daqui nessa noite. Que Ele que te guarda, é o Senhor que te guarda. Vamos buscar forças a Deus nestes últimos dias que vamos precisar. Não haverá melhoras mais. O mundo se corrompeu, irmãos, de uma tal forma que estamos verdadeiramente vivendo os dias que Jesus falou que seriam semelhantes aos dias de Noé. Aleluia. Vamos orar e encerrar. Meu Deus, eu quero entregar a Ti, meu Pai amado, a Tua igreja nessa noite. Eu quero entregar a Ti, meu Deus, meu Pai, este número de irmãos, Senhor, que aqui se encontra, reunidos em Teu nome, Senhor. E eu Te peço nessa noite, Pai amado, seja com todos nós, nos dê força, nos dê graça. Eu entrego a Ti, Senhor, meu Deus, todos que aqui estão. Eu entrego o Júnior em Tuas mãos. Eu entrego minha esposa Eliana, o meu netinho Davi, Senhor. Eu entrego o Pai amado Elisama, entrego a Inês, entrego Tuta, entrego os nossos familiares de uma forma geral, aonde eles estiverem, Pai. Vai com a Tua mão agora, Senhor, e visita, Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai quebrando, meu Deus, todo o mal. Contra esta obra, contra este ministério, contra a vida do pastoreio, diz o Senhor, que o Senhor confiou em estar na frente desta obra. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver, nos ajuda a sobreviver, Senhor, neste mundo e neste caos instaurado neste mundo. Nos ajuda, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Renova as nossas forças, seja conosco dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. O Senhor tem sido o nosso melhor amigo. É o Senhor que não tem feito com que venhamos desistir.
ti. É o Senhor que tem nos chamado. Nós não dependemos de aprovação humana, nós dependemos da aprovação que vem do Senhor, do céu, do teu Espírito. Seja conosco, guarda cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Ei, irmão, deixa eu falar aqui com os irmãos. Eu vou começar amanhã com o pastor, eu só amanhã. Eu falei com minha esposa, eu tenho que começar comigo primeiro. Tinha uns irmãos aqui que estão dispostos a contribuir com uma vaquinha, é 10 vezes. É 120 aqui. Pelo menos 4 aqui, 30 aqui. Algum irmão não tudo você tinha como? Para que isso? A gente compra a caixa, pegar. Me dá um boletim? Mas eu tenho que levar meu 10 vezes. Eu vou assim, dar tudo que eu posso, né? Se eu botar 20 ou 10, já vai ajudando. 10, 5 Mas é reais. assim, é porque tem uma parcela de 120. É porque assim mesmo não é verdade, né? Aí se for assim, R$30 cada um, 10 vezes, ele compra 120. Mas já precisou ter Qual o som, Eric? Hein? Qual é o som que você Tem caixa mais barata, Mariana. Aquele mesmo. Aquele? Tem, Não, tem. tem que Caixa mais barata? Então, A gente está vendo que está na foda, que você foi? a gente vê, Júlio A faz. carta purificada, né? Pode ser que ele faz no. Tá quanto? Né? E a gente reúne. Essa caixa. Assim, dá os 600 e pouco, sei lá. Ela é boa, deixa a mãe ver. Mas é Quando boa. der para levar na mão, É, mas